Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 22, tá? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletromagnetismo. Especificamente, nós estaremos abordando sobre o conceito de campo elétrico gerado por uma corrente elétrica, ok? E nesta aula nós iremos ver a aplicação dessa corrente elétrica em um objeto conhecido por nós dentro da física como solenoide. Nas aulas anteriores, nós vimos o campo magnético gerado por um fio retilíneo. Depois, na aula seguinte, vimos que nós poderíamos deformar esse meu fio, já que o fio é feito de um material metálico que é facilmente maleável. E se encurvássemos esse fio, nós teremos ali uma espira circular. E quando nessa espira circular passa uma corrente elétrica, nós iremos ter caracterizado ali um campo magnético ao redor dessa corrente elétrica. E quando a espira está no formato circular, nós temos ali a caracterização de um pequeno ímã. Então teremos polo norte e polo sul. Então nós iremos ver hoje o solenoide. O solenoide é uma continuação desse conteúdo, ok? Campo magnético de um solenoide. Na espira circular, o que é que a gente fazia? A gente pegava um fio retilíneo e encurvarmos ele até chegar a um formato similar a de uma espira, ok? A de uma pequena circunferência. O solenoide é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de nós termos apenas uma espira circular, nós teremos várias voltas e isso vai chegar ao que nós chamamos de um solenoide. Basicamente, o solenoide é como se fosse aqueles arames do caderno que você tem. Aquelas várias espiras em formato circular formam o que nós chamamos de solenoide, que de forma análoga é o que você tem do arame do seu caderno, ok? Quando um fio é enrolado de maneira uniforme em várias espiras circulares, obtém-se ali um solenoide. Então, voltamos ao que eu acabei de explicar, né? Um solenoide é basicamente um somatório de várias espiras circulares. O campo magnético gerado por um solenoide é o resultado da sobreposição de campos das várias espiras que o constituem. Se vocês se recordarem da aula passada, quando nós tínhamos uma espira circular, nós poderíamos caracterizar ali, quando passava a corrente elétrica, um campo magnético. E esse campo magnético em espira circular teria polos, polo norte e polo sul, ok? Se as espiras estiverem próximas, as linhas de campo de um solenoide ficam mais próximas entre si e o campo gerado fica em um formato mostrado na figura abaixo. Podemos ver nessa figura o que? Nós podemos ver os arames do caderno, né? Onde eles formam várias espiras. Se nós fôssemos contar o número de voltas que ele dá, nós podemos dizer que ele vai ter 1, 2, 3, 4 voltas. Então nós temos aqui um solenoide, onde esse solenoide é basicamente o somatório de 4 espiras circulares. O fato de eu ter 4 espiras circulares faz com que eu intensifique o campo magnético no interior desse meu solenoide. Então, o campo magnético no interior do solenoide vai ter uma intensidade bem significativa, ok? E podemos ver nos slides próximos que esse campo magnético gerado por esse meu solenoide se assemelha muito ao campo magnético de um ímã, ok? Onde nós teremos aqui linhas saindo, onde caracteriza um polo norte de um ímã, e temos também linhas entrando na outra parte desse meu solenoide. E essas linhas que estão entrando no solenoide, elas indicam em um ímã o polo sul. No próximo slide, iremos comparar as duas imagens. Vamos lá.